Bem-vindos ao nosso canal. Você, que é um amante do sobrenatural, provavelmente já ouviu falar a respeito dos reptilianos. Eles são personagens de uma popular teoria da conspiração, que defende a ideia de que as maiores celebridades e líderes mundiais, entre eles a Rainha Elizabeth II, Bill Clinton, Barack Obama e até o Papa Francisco, seriam descendentes de criaturas de outros planetas, capazes de adotar a forma humana. Segundo os conspiradores, os reptilianos atuais pertencem a uma sociedade secreta chamada a Elite e seriam responsáveis por controlar a Terra. A primeira pergunta que nos fazemos é de onde eles vieram. Basicamente, existem duas explicações sobre a origem dos reptilianos. Uma defende que eles evoluíram no nosso planeta mesmo. Se mandaram da Terra assim que desenvolveram a tecnologia necessária para fazer viagens intergalácticas e voltaram para cá há alguns milhões de anos. A outra explicação seria que os reptilianos são oriundos do mundo localizado na constelação de Draco e eles teriam vindo para a Terra há milhares de anos e convivido com os humanos até que por alguma razão misteriosa saíram de cena e passaram a viver secretamente entre nós. Contudo, esses seres começaram a acasalar com os terráqueos e com isso alterar o nosso DNA. Desta forma, os alienígenas teriam limitado a nossa consciência e nos convertido em uma criatura mais fácil de controlar, além de fazer com que os humanos se tornassem incapazes de alcançar sua capacidade mental máxima. As pessoas com o material genético dessas criaturas em seus corpos poderiam ser possuídas pelos reptilianos que vivem em outra dimensão, ou seja, fora do alcance de nossa consciência. Outra pergunta é como eles se infiltraram entre nós. De acordo com os conspiradores, os primeiros híbridos de reptiliano com humano eram considerados como semideuses no passado e seriam responsáveis por fundar as antigas civilizações da Mesopotâmia, Babilônia e Suméria, entre outras. Depois, conforme a humanidade foi colonizando o resto do planeta, os reptilianos foram se espalhando e fundando as famílias reais que existem no mundo hoje. Com isso, os reptilianos conseguiram conquistar posição de controle em todos os países, criando uma espécie de rede global que funciona como uma prisão, na qual a humanidade vive sem se dar conta. Como se o controle mental fosse pouco, essas criaturas ainda teriam contaminado a água, o ar e os alimentos, com substâncias que tornam a população mundial preguiçosa e burra. Como funciona sua hierarquia? Existem duas classes de reptilianos, os puros e os híbridos. A diferença entre eles é que o primeiro tipo é capaz de trocar de aparência, adotando sua forma humana ou de réptil conforme a situação. Por outro lado, o segundo tipo não sabe que é descendente de criaturas de outro planeta e são controladas pelos reptilianos que habitam uma quarta dimensão. Além disso, entre essas duas classes ainda existem diferentes raças de reptilianos, sendo que a mais pura é composta pelos Dracos, ou seja, por répteis humanoides albinos e dotados de asas. Depois deles, vem os reptoides, que não são alados e têm a pele esverdeada e marrom. E essa classe é composta por cientistas e soldados, que se encarregam em pôr em prática programas secretos do governo para o desenvolvimento de novas tecnologias. Voltando aos reptilianos de puro sangue, sua aparência humana é criada através de vibrações capazes de alterar a consciência humana. Assim,
É por esta razão que, embora eles meçam entre 1,5 m e 3,5 m de altura e pareçam lagartões gigantes, o cérebro humano registra a imagem de uma pessoa comum. Segundo os conspiradores, os reptilianos consideram os humanos como uma fonte de alimento e gostam muito de consumir a nossa carne, da mesma forma que muitos humanos adoram uma suculenta picanha mal passada. Eles também adoram beber o nosso sangue, especialmente após aterrorizar suas vítimas, que liberam hormônios em sua corrente sanguínea, que tem um efeito entorpecente sobre os alienígenas. Aparentemente, os reptilianos consideram o cérebro humano, especialmente a glândula pineal e hipófise, uma iguaria, e preferem devorar as crianças, já que seus corpos ainda não estariam contaminados como os dos adultos. Além disso, os seres que habitam a quarta dimensão também se alimentam de nossa energia negativa e são especialmente fãs de emoções como medo, ódio, ciúme e ira. Existem rumores de que os reptilianos têm conexões com uma raça alienígena conhecida simplesmente como os cinzas, e esses seres também seriam controlados pelos lagartões. Inclusive, dizem que essas duas classes de criaturas andam tendo seus casinhos, e seus filhos seriam os cinzas, só que com uma pele de réptil, e teriam formado uma aliança intergaláctica para controlar a Terra. No entanto, hierarquicamente falando, os cinzas viriam depois dos Dracos e dos Raptoides, e nós humanos pertenceríamos ao escalão mais baixo dessa linha. Um ponto muito importante seria nos perguntar qual o objetivo deles. Na verdade, os conspiradores não sabem ao certo qual é o propósito dos reptilianos, mas existem diversas teorias, uma mais maluca do que a outra. Há quem acredite que as criaturas precisam de ouro para que possam estabilizar a atmosfera de seu planeta, e há quem pense que eles estão aqui simplesmente porque têm necessidade de poder e precisam exercê-lo sobre outra civilização. Contudo, existe uma turminha que defende a ideia de que tudo se resume aos reptilianos que habitam a quarta dimensão e sua necessidade de consumir energia negativa gerada pelos terráqueos. Sendo assim, eles estariam por aqui para instigar conflitos e guerras constantes, para conseguir o que desejam, e nós, tolos humanos, estaríamos fornecendo um verdadeiro banquete a essas criaturas. Uma última pergunta seria se teríamos como identificá-los. De acordo com os conspiradores, como os reptilianos vivem secretamente entre nós, não é nada fácil identificá-los. No entanto, existem algumas características comuns entre esses seres, que permitem que eles sejam reconhecidos. Segundo dizem, pessoas com o DNA dessas criaturas normalmente são brancas, possuem cabelos ruivos, apresentam pressão baixa, têm um olhar penetrante e os olhos verdes e castanhos avelã, que algumas vezes mudam de cor. Além disso, outra característica comum é a falta de empatia e o fato desses híbridos não expressarem seus sentimentos com facilidade. Eles também se destacam por sua incrível inteligência e por seu interesse em assuntos relacionados ao cosmos e à ciência. E espero que tenham gostado demais desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se e não perca nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.